Folha BR em cima da notícia, nesse dia 31, nesta quinta-feira, direto do gabinete, com o prefeito Francisco Júnior, que chegou de viagem hoje, prefeito. É isto? Eu cheguei ontem à noite, André. Ontem à noite. Ontem, por volta de meia-noite, estava chegando. Prefeito, boa tarde. Muito obrigado por nos atender. Informações já prontas, né? Na medida que o senhor chegou ontem à noite, nós estamos aqui já registrando para a sociedade a respeito do seu trabalho lá em Brasília durante todo o curso da semana. Quais novidades o senhor traz? O que o senhor tem a nos dizer sobre esse trabalho realizado lá, prefeito? Primeiro, boa tarde, né, André? Quero agradecer à imprensa, a você, a Folha BR, e dizer que são muitas coisas, né, que eu venho trazendo como boas novidades. Dizer antes de tudo que antes de ir a Brasília eu fui até o CIE e consegui assinar um convênio com o CIE, onde através desse convênio nós vamos abrir algumas vagas para estudantes trabalharem aqui na prefeitura em alguns setores já da sua formação, e ampliamos essas vagas. Então isso eu acho que é uma conquista aqui para a nossa cidade, ter o CIE como parceiro da prefeitura e como diretor operacional do CONISUD, levar o CIE para participar também do CONISUD e fazer com que ele desenvolva grandes ações na região. É oportunidade de estágio para os estudantes, é isso, prefeito? O CIE ele tem um histórico, o estado de São Paulo e as grandes capitais acabam sendo favorecidas de maneira grandiosa. Então há um entendimento que é preciso favorecer também as cidades menores. Há um entendimento hoje que é preciso favorecer as cidades que estão ali, as cidades satélites, as cidades que estão um pouco mais retiradas dos grandes centros. E esse novo diretor, superintendente do CIE, ele tem essa visão. Então ele quer compartilhar, ele compartilha dessa ideia e quer nos ajudar muito. Então, Juquitiba, através desse convênio, com certeza nós vamos poder gerar emprego para alguns estudantes que possam já começar a fazer um estágio aqui na prefeitura dentro dos seus setores, seja engenharia, seja administração e assim por diante. Esse é o próprio CIE que indica os que vão vir aqui e ocupar essas vagas, né? O próprio CIE. E a prefeitura disponibiliza essas vagas. São quantas vagas no momento, prefeito? Olha, hoje nós temos a disponibilidade de 3 vagas a 4 vagas. Nós ampliamos isso para mais de 10 vagas. Muito bem, muito bem. Sobre Brasília? Brasília, do ponto de vista político, sempre positivo, né? O prefeito está em Brasília. A primeira vez que tive a oportunidade e o privilégio de levar alguns companheiros, amigos nossos da Câmara Municipal da nossa cidade, até mostrando essa parceria e essa aliança e essa união da parte do prefeito, e acredito que da parte deles também, com o objetivo de fazer uma cidade melhor. E nesse encontro, era um encontro para prefeitos e prefeitas, um convite feito pela presidenta da República, a nossa digníssima Dilma Rousseff, e levamos também alguns vereadores e alguns secretários. E foi de extrema importância poder estar lá, juntamente com quase 5.000 prefeitos do Brasil inteiro. O discurso da nossa presidência foi um discurso interessante do ponto de vista político e humano, porque eu vejo que o ponto mais alto do discurso dela foi o momento em que ela valorizava e dava mais atenção às cidades que têm menos de 50 mil habitantes. E isso concretamente, ela inclusive chegou a doar 2 máquinas para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Não só isso, André, mas como também muitos convênios que eram separados apenas para as cidades acima de 50 mil habitantes, agora são também convênios que chegarão até os municípios menores. Foi isso que mais alegrou o senhor? Eu acho que isso me alegrou. Eu acredito que nesse momento as palmas foram grandes, porque o Brasil tem muitas cidades pequenas. A maioria das cidades do Brasil são as que mais sofrem. São as que mais sofrem. Geralmente são cidades que sem estrutura, porque não tem um grande número de habitantes, também não tem um grande colégio eleitoral, então elas ficam por último.
né? Então, eu acredito que é um descontentamento de todo prefeito que está numa cidade que tem 40, 49, 5, 6, no nosso caso 30 mil habitantes, né? Então, eu acredito que foi muito bom. Muitos projetos, e a atenção hoje é mudada. Ela entendeu que é preciso dar atenção para os pequenos. Prefeito, o senhor está preparando a sua área de projetos para aproveitar essas oportunidades? Ou seja, é claro que o município, para aproveitar isso, precisa apresentar projetos em contrapartida. Como é que está o trabalho da sua administração nesse sentido? Hoje eu estou montando uma equipe, André, para cuidar dos projetos, né? Eu entendo que, e entendi na fala da nossa presidenta, que o projeto de investimento dela esse próximo ano é de 66 bilhões e 800 milhões. É muito dinheiro. E o que para falta... as pequenas cidades, né? Diga-se, dinheiro para as pequenas cidades. Para as pequenas cidades, enfim, para todo o Brasil, e agora esse dinheiro vai chegar mais para as pequenas cidades. E o que falta para o Brasil, inclusive para as cidades menores, não é só o projeto. Eu tinha um entendimento que faltava os projetos. E o projeto é primordial. É importante que você tenha um projeto para tudo aquilo que você pensa. Para tudo aquilo que você quer modificar, é importante a construção desse projeto. Só que conforme tu vai construindo o projeto, há alguns empecilhos. Como, por exemplo, Juquitiba é uma cidade fadada a vir pouco. O prefeito consegue buscar para Juquitiba 4, 5, 6, 10 milhões para Juquitiba. Só que chega a 10% só desse recurso. Porque na hora que você vai construir o projeto, você descobre que a área aonde você está pensando esse projeto é uma área que não tem registro. Então isso de fato já é 90%, já impede com que esse projeto venha para andamento. E assim você descobre que em cidades como Juquitiba, onde a lei de 100% manancial é uma lei que abrange e acaba fazendo com que toda essa cidade fique fadada a esta lei, a CETESB vem e ela acaba não permitindo que tais projetos aconteçam. Eu acredito que é o primeiro passo da presidenta pensar que essas cidades com menos de 50 mil habitantes são cidades que precisam ser vistas, né? Porque você tem que melhorar do pequeno para o maior. Então eu acho que é o primeiro passo. Agora é preciso entender também que essas cidades pequenas, elas têm outros empecilhos. E talvez elas não conseguiram ter população maior de 50 mil, talvez não é porque ela não queira, é porque de fato existem já leis pesadas que fecham o crescimento e o desenvolvimento dessas cidades. Parece que são feitas com esse propósito, né? De atrapalhar a população. Então eu sempre digo assim que eu sou a favor da lei de manancial. Eu sou a favor da proteção do meio ambiente. Eu sou a favor, eu não quero que a minha cidade chegue a ter 50 mil habitantes. Só que eu quero que as pessoas que vivem aqui sejam 10, 15, 30, 35 ou 40 mil pessoas, elas tenham as mesmas condições das cidades com mais de 50 mil habitantes. Acesso aos mesmos direitos, com as mesmas garantias. Com as mesmas garantias. Brasileiros, né, efetivamente. O senhor fez diversos contatos e ampliou o seu relacionamento da última viagem para essa. O senhor dizia isso também aqui em off. Conheceu muitas pessoas, prefeito? Sempre a gente conhece, né? Hoje eu acredito que ir a Brasília é construir relação. Foi bem recebido por essas pessoas? Foi muito bem recebido, né? Tanto por deputados, até por senadores. São canais importantes para... Tinha agenda com o senador, juntamente com outros prefeitos da região. De vários partidos. Inclusive. Participei de jantares com alguns deputados, jantares políticos, com políticos praticamente de vários lugares do Brasil, com pessoas que representam regiões bem próximas, bem parecidas com as nossas aqui. O contato é muito importante, você trocar esse contato, né? Construir essa relação através de contato. Muito bem. Outra coisa importante, André, é a questão de saber que lá em Brasília nós temos muitos políticos que conhecem Juquitiba pelo nome, que até trazem recursos para Juquitiba, e que por N motivos nós perdemos muitos desses recursos. Pude passar também em algumas secretarias do governo estadual e puxar a situação
de alguns convênios e descobri até inclusive que perdemos muitos convênios. Muitas coisas que poderiam ser feitas em Juquitiba não aconteceu e por falta de projeto também. Né? Então nós temos aí um portal da cidade, precisando, o dinheiro praticamente já está empenhado, são quase 300 mil reais para a construção desse portal e que hoje o andamento desse projeto ele já está atrasado. Então nós precisamos urgentemente pensar nesse portal. Quero até aproveitar, né, a imprensa para dizer que eu não quero pensar sozinho o portal da minha cidade, que é o portal da nossa cidade. Então nós vamos pensar em uma forma e organizar um concurso para que nós possamos realmente pensar um portal para Juquitiba. Uma audiência pública, sim, daí abrir o concurso, uma participação popular, efetivamente. O tempo para tudo isso hoje, André, ele é pequeno, ele é escasso, até porque eu preciso apresentar esse projeto o mais rápido possível, mas nós queremos pensar nesse projeto com algumas aberturas para que na construção nós possamos estar remodelando o projeto. Perfeito, muito bem. Vamos apoiar o governo na divulgação da ideia da audiência com o concurso. Já na saída aqui, converso com a sua assessoria sobre a possibilidade de uma data aí para a audiência. Prefeito, além desses contatos todos e dessa posição que o senhor sentiu na presidenta, essa disposição dela de valorizar e prestigiar os pequenos municípios, qual o resultado geral para o senhor? O que o senhor traz de mais importante dessa última viagem a Brasília? Olha, o resultado não poderia ser diferente, né? O resultado é positivo. O governo federal ele quer ajudar os municípios e por isso tem buscado, tem estreitado, né, esse relacionamento com os prefeitos, esse entendimento de que se você tem que ajudar de baixo para cima, do menor para o maior, é um entendimento que chega num momento muito bom e eu até acho que até atrasado, né, porque as cidades pequenas há anos no Brasil elas vêm sofrendo e nós sabemos que a morosidade do setor público, né, devido a toda a papelada e toda a burocracia, ela atrasa todo o processo. Então às vezes as coisas acontecem depois que a tragédia passou, né? Mas eu vejo de forma positiva essa preocupação da nossa presidenta, deixando bem claro e transparente que é preciso ajudar as cidades pequenas para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida e não ser assim julgado por ser menor, mas poder com o objetivo de trazer uma qualidade de vida e ao mesmo tempo criar uma condição social no sentido de igualar. Nós precisamos acabar com essa desigualdade, né, dos municípios em relação aos níveis de condições humanas e assim por diante. E registrar também aqui a tristeza da nossa presidenta ao acontecido, né, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nos últimos 2 anos de Lula e os 2 primeiros da presidenta Dilma, Juquitiba recebeu muitos recursos, recebeu muitos convênios e dentre os que conseguiu aproveitar, materializar e dentre os que não conseguiu, conforme o senhor mesmo já nos informa. Dentre eles, talvez um dos últimos, a Praça do PAC, que apesar de tudo, apesar de não ter havido, conforme a sua linha política, que é normalmente participar as obras com a sociedade, o senhor, por um cuidado para que não haja qualquer risco de impedimento, de obstrução, de dificultação da obra, vai acabar aqui liberando essa obra naquele mesmo local. Não nos pareceu que fosse a sua vontade aquele local, desde o princípio não nos pareceu. Mas também nos pareceu que o senhor, sob forte pressão de vários lados, iria acabar decidindo pelo mais seguro para a cidade, ou seja, pela realização, vamos dizer assim. É isto, prefeito? É isso. Eu fui eleito para trabalhar por Juquitiba e fazer o melhor pela minha cidade. Então, jamais eu quero atrapalhar a minha cidade naquilo que venha trazer para ela algum benefício,
Jamais eu quero que um projeto que venha trazer para o nosso povo uma alegria perdida há anos, não sou eu que vou brecar, frear ou colocar um empecilho. A praça do PAC, né, eu aprendi que é a praça do PEC, porque PAC é o Programa de Aceleração de Crescimento, e a praça é PEC, porque é uma praça esportiva e cultural. Então é a praça do PEC. Muito bem. Um aprendizado. Né? Muito bem. Então a praça do PEC, o projeto está pronto. Na documentação de todo o processo, faltaram alguns documentos, mas isso não impede que nós tenhamos aí a construção da praça do PEC. A forma como a coisa foi feita, a licitação, que foi o que eu suspendi, e deixar bem claro, né, para todas as pessoas que às vezes falam, poxa, o prefeito ele quer impedir que a praça do PEC venha para Juquitiba. Muito pelo contrário, nós temos aí um projeto da praça do PEC, e se amanhã aparecer um outro projeto também do PAC, né, nós vamos trazer para Juquitiba. Aqui em Juquitiba, eu sou a favor que nós tenhamos 3 praças do PEC. Eu não concordo com a forma como as coisas caminharam, atropeladas, né, a falta de tempo, então de participação popular. Faltou a participação popular, faltou um monte de coisa. Até entendo que às vezes é preciso fazer isso para que as coisas aconteçam, ter essa coragem de fazer e colocar. E eu quero deixar bem claro, se depender da minha pessoa, nós vamos ter sim a construção da Praça do PEC. E o que eu peço para a imprensa e para as pessoas de modo geral é que nos ajude a fiscalizar essa obra, a construção dessa obra. No contrato nós temos a construção de uma obra tremenda, de grande valia para Juquitiba, e que isso deve ser feito com o melhor tipo de material. Isso deve ser feito da maneira mais organizada. Isso deve ser feito com acompanhamento dos nossos engenheiros da prefeitura, e que o povo possa acompanhar o processo de construção, para que nós possamos ter a qualidade na construção dessa obra, porque é uma obra que a empreiteira que fizer essa obra, ela vai embora e a obra fica aqui em Juquitiba. Então é um presente nosso, e não podemos deixar com que essa praça do PEC seja para Juquitiba um presente de grego, mas que seja um presente para que venha trazer alegria ao nosso povo. Uma obra executada plenamente, né? E que atenda a sua destinação, seu objetivo, sim, que é a qualidade de vida do cidadão. O contrato será publicado, o contrato da empreiteira com o município, essas obrigações delas, sim, essas coisas todas, porque o munícipe possa ajudar nesse acompanhamento. É isso, prefeito? Prefeito, por último, fechando, a sua esposa segue no trabalho social que vem fazendo, inclusive com destaque do Folha BR. A primeira-dama é uma servidora que trabalha na linha de frente, né, conforme nós registramos, né? E, portanto, ela com poucos dias e com algumas ações logo de início demonstrou que é importante nessa área de atuação. Ela continua como voluntária e como presidenta do Fundo Social de Solidariedade. É isso, prefeito? É isso. A minha esposa, ela é, antes de mais nada, né, uma funcionária estadual, e para ela vir trabalhar na secretaria com portaria, ela teria que ter um afastamento, né, por ordem da Secretaria Estadual de Educação, pelo quadro administrativo, que é onde ela trabalha. Esse afastamento não saindo, ela continua, depois de terminando as férias dela, a partir de amanhã, ela continua no serviço dela, né, na administração da escola, e o tempo que estiver ali, ela estará apenas como responsável pelo Fundo Social, como presidente do Fundo Social, e contudo, porém, trabalhando de forma, eu digo, voluntária, até sair realmente esse desligamento dela. O horário dela de responsabilidade é o horário na escola pela qual ela trabalha, sim, cumprindo 8 horas. Qualquer horário que ela esteja na promoção social, como presidente do Fundo Social, ela estará como voluntária. Saindo ao desligamento, o afastamento dela através da Casa Civil,
Então aí ela assume então a Secretaria da Promoção Social. Assume a pasta. E todo esse tempo, André, que pela qual ela ficou à frente da promoção, como presidente do Fundo Social, ela esteve como voluntária. Então todo o tempo ela esteve como voluntária. Não houve nenhuma remuneração no período. Não, nenhuma. Caso semelhante do secretário de Educação, que deve deixar a pasta a partir de amanhã? Já em primeira mão aqui já... Sim, senhor. Também passando essa informação para a imprensa e para os nossos leitores e aqueles que acompanham, né, a Folha BR. O nosso professor Osmael, hoje é o último dia dele frente, né, à Secretaria da Educação, porque nós não conseguimos legalmente, em tempo hábil, né, o desligamento dele também. Então ele, a partir de amanhã, ele ainda continuará por lá, mas de maneira voluntária, em períodos esporádicos, né? Muito bem. Até o próximo secretário assumir, eu já tenho isso em mente. Muito bem. Hoje terei uma reunião com algumas pessoas da educação, para que nós possamos já definir também o nosso próximo secretário. O senhor não tem o nome ainda, mas já tem ideia. Eu já tenho ideia, mas ainda não tenho o nome. Mas quer dizer que a gente tem que fazer plantão aqui, então. Já é a dica dele, né? Mas o Osmael é um professor muito responsável, uma pessoa que à frente por um mês mostrou toda a sua dedicação frente à secretaria. Muito bem. É muito querido entre os pares, né, pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso, e o único motivo do seu desligamento é um motivo mesmo legal, funcional. Portanto, a secretaria, muito embora deva então ter um novo secretário, ela mantém esse alinhamento que foi construído aí nesse primeiro mês. É isso, prefeito? Isso. Prefeito, muito obrigado por essa exclusiva da sua volta de Brasília. Em nome do nosso público leitor, nosso agradecimento pela atenção e as informações à imprensa. Folha BR, em cima da notícia. Obrigado, André.